Seja bem-vindo ao Gente de Expressão. E hoje aqui comigo eu tenho o professor Manuel. O sobrenome dele eu vou falar para vocês é um pouco complicado, mas na boa tradução do alemão é botão de madeira. Pensa na família tradicional, viu? Seja bem-vindo, professor. Muitíssimo obrigado, Miura. É um privilégio estar aqui. Já havia tido grandes e maravilhosas referências ao teu trabalho, a tua referência sob o ponto de vista, estávamos comentando agora, que hoje no Brasil, e deve ser uma repercussão na estatística mundial, há poucos agentes de mudança, que são aquelas pessoas referenciadas e que são respeitadas como líderes, né, que são inspiradoras para as pessoas. E você é uma delas, e o teu programa, né, tudo isso. Então, muito obrigado, é um privilégio e uma honra. O privilégio é meu, viu? Agora, fala um pouquinho do seu sobrenome, Knoffel. Olha que sobrenome diferente. É alemão, né? É, origem alemã. Alemã. Muito embora meus pais vieram da Áustria. Por quê? Porque na época em que eles vieram para o Brasil, o império era austro-húngaro lá nas raízes do leste europeu. Porque a Polônia, a Ucrânia, a antiga Tchecoslováquia estavam sob a égide do Império Austro-Húngaro. Então, por isso o nome. Não que eu entenda de alemão, não entendo, não sei falar alemão, mas o seu sobrenome, Knoffel, significa botão de madeira. Botão de madeira. Isso é uma raiz que nos remete à atividade que algum ancestral tinha. Então, por exemplo, Knoffel significa que algum ancestral meu fabricava botão de madeira, era um artesão de botão de madeira. Isso uma referência histórica bem antiga. Da mesma forma, você pega, por exemplo, uma família chamada Bronfman. Bronfman é uma referência do homem da cachaça, homem do destilado. Tanto é que o presidente da destilaria, uma das grandes destilarias do mundo, né, é ainda descendente de um ancestral que foi fabricante de cachaça, né? O Bronfman, o homem da cachaça. Perceberam que o homem está dando de lição aqui? Quer saber para onde você vai no futuro? Sabe de onde você veio do passado. Mas, perfeitamente. Curioso saber do teu sobrenome. E agora só para pontuar o meu também, que eu também sei da minha história. Eu viu? sei, você falou, estávamos conversando aqui em off. Você sabe que o meu sobrenome, Miura, é de um vilarejo do Japão. Tá vendo? Então, as pessoas que moravam naquele vilarejo acabaram tendo o sobrenome Miura. Da região. Daquela região. Assim, isso tem que ser preservado, né? Sempre, né? Porque raiz é raiz. Eu não digo só a raiz, né? Aí eu vou falar... Os valores. Exatamente. Eu ia falar valores. E o principal valor para mim é a família. Sim. Então, assim, tem melhor ou menos, né? Do que valorizar a sua descendência, do que você valorizar a sua cultura, que você valorizar o seu lar. Suas origens. Sua origem, carregando o seu sobrenome, não tem, né? Além de ser um legado, é um nutriente para nós mesmos, né? Ou seja, é como você bem disse, você carrega os valores, a ética, que vem de uma linhagem dele. Exatamente. Né? E você sabe que isso está tão impregnado nos dias de hoje, porque no passado, né, me corrija até se eu estiver errado, mas bem no passado, as famílias gostavam de ter um herdeiro primeiro, né, o primogênito, um homem, para que esse homem pudesse carregar o seu sobrenome para frente, o resto da vida, né? E hoje em dia, como tem famílias que são constituídas apenas de herdeiras mulheres, o Código Civil está prevendo agora que elas possam carregar o sobrenome delas também. Perfeito. Né? Inclusive que elas possam estar doando o sobrenome para o seu cônjuge. Perfeito. Então, assim, são pequenas mudanças que deixam bem claras, né, para nós, nos dias de hoje, o quão importante é a linhagem. Com né? certeza. O quão importante é. Você vê, e a linhagem, que era uma prerrogativa só masculina,
agora está migrando também para a feminina. Eu lido muito com isso, Miura, nas empresas familiares ou nas famílias empresárias que eu tenho tido oportunidade de conviver. E tem muitas herdeiras que estão se preparando para ser sucessoras. Existe uma diferença entre ser herdeiro, que é uma questão legal, da sucessão diretiva nas empresas. E muitas mulheres e filhas se destacam por meritocracia. Mas, por outro lado, eu vejo também muita cultura patriarcal, muito machismo mesmo. E, felizmente, essa conduta ela está sendo vista de uma forma um pouco mais isenta, na medida em que é isso que você diz, há um posicionamento e a meritocracia para fazer a sucessão para quem merece. E vamos e venhamos, né? Tem muita mulher aí no mercado que dá de 10-0 em muito homem. Sem dúvida. Em muito homem. E principalmente aquelas, como você está falando, as herdeiras. Sim. Elas parecem que têm hoje em dia, tem uma ambição maior para se colocar no mercado à prova, né? Elas querem ser mais fortes, elas querem ser mais competitivas, elas querem ser mais mulheres. Né? E com sensibilidade mais bem exercida, né? Só para ilustrar isso que nós estamos falando, como eu lido com empresas familiares ou famílias empresárias, a gente sempre mapeia os protagonismos. Então, você tem o fundador ou a fundadora que sempre tem, no aspecto sucessório, o pacto com a imortalidade. Então, eles pensam que a hora que eles passarem o bastão, acabou. O que hoje, com essa longevidade e com a qualidade de vida que a vida nos proporciona, é evidente que tem que andar com dignidade. Por outro lado, e aí entrando na questão dos herdeiros e sucessores, nós mapeamos também os perfis psicológicos, e a minha formação psicanalítica me permite observar. Então você identifica pessoas que têm uma certa ambição saudável, que é uma boa neurose, né? Todo mundo quer desenvolver, quer ser adubado e tal, então isso está dentro de um perfil normal, daquele herdeiro voraz. Esse voraz, ele sai da linha da normalidade, ele exorbita, sai da órbita. Então, como ele tem um conteúdo até meio psicótico, essa pessoa, ela é absolutamente voraz na medida em que ela não tem ética, não tem respeito, não vê o outro. Então, e a gente observa, nesse contexto da feminilidade ou tal, que realmente elas têm um quê mais tolerante. A sensibilidade. É sensibilidade. Então, em sendo sensíveis, elas não são vorazes por poder, pelo trono do pai, pelo colo do pai. Não, elas entendem com um pouco mais sensibilidade, como você falou, e de uma forma um pouco mais afetiva, inclusive. Mas, professor Manuel, diga. Fala um pouquinho do seu currículo para nós, porque eu vou falar o seguinte, para você que está em casa, vocês podem não estar vendo os livros aqui, mas pensa nas biografias que ele desenvolveu. Tem livros técnicos, tem poesias, tem contos. É uma diversidade de livros aqui que é até difícil mostrar todos para vocês. Mas eu fico curioso, qual é a sua formação acadêmica hoje? Então vamos lá. Eu me formei em Direito em 1976, mas terminei a graduação em 75. Em seguida, eu fiz alguns cursos, muito embora oriundo de empresas familiares, de empresa familiar, eu me preparei na linha das empresas familiares. E, posteriormente, fiz uma formação psicanalítica e também em especialização em gestão. Então, eu tenho, digamos assim, 3 vertentes do conhecimento: o direito, a psicanálise e a gestão, que é o que me credencia a trabalhar hoje e trabalhar bastante com empresas familiares. Agora entendi porque de alguns livros seus aqui. Isso. Arqueologia da Vida Psica. Isso. Dá uma olhada no tipo do livro do homem aqui, viu?
Guia da Matriz da Governança, da Governabilidade. Olha só. E eu acho que o principal, podemos até dizer assim, é empresa familiar. Problema anunciado. E olha, problema anunciado, para você que está aí, entenda. Toda empresa, ela nasce sendo familiar. Não existe empresa hoje que lá atrás não teve um apenas que comandava tudo. Até ela conseguir profissionalizar, dá trabalho, dá muito trabalho. E não é fácil não. E hoje, pelo que eu entendo, você colabora com essa profissionalização, colabora com que essa gestão, ou melhor, o bastão, seja passado de uma maneira menos dolorosa, porque quando o empresário cria, ele entende que aquela criação dele é como sendo um filho. Perfeito, né? É isso mesmo. E por ser um filho, o empresário que criou, teve idealizador do projeto, ele tem uma certa dificuldade de aceitar opiniões de fora. E isso, ao meu ver, é o grande problema na transição. E é o principal problema na quebra geral das empresas, nessa falta de transição. Perfeito. E aí eu posso até citar vários exemplos muito antigos, eu vou pegar exemplos bem antigos mesmo, para que no mercado de hoje não tenha esse burburinho, mas existia uma loja aqui chamada HM, que era nacionalmente conhecida. Essa HM, ou Mesbla, né? Elas ambas, na sucessão, elas quebraram, porque seus herdeiros não tinham capacidade técnica, e quando eu falo capacidade técnica, eu não estou me referindo à formação acadêmica, não estou me referindo ao berço que ele veio, mas não tinha capacidade técnica como pai de gerir aquela empresa da mesma forma. E aí os colaboradores estão acostumados a só andar de um jeito, né? Como eu faço uma brincadeira, né? Igual o cavalo, com aquele cabresto, né? Não conseguiam olhar para os lados, porque tinha alguém puxando a rédea de uma maneira que só pudesse ser trabalhado e seguido de uma única linha. Quando entram os sucessores que querem fazer diferente, aí se perdem totalmente. Sem dúvida. Né? Colaboradores com os idealizadores, aí não tem mais comunicação, e a falta de comunicação é a morte certa de qualquer empresário. Perfeito. Né? Mas fala um pouquinho como é que você faz o seu trabalho hoje, vamos dizer assim, com esses idealizadores, com esses sonhadores. Então, bom, a questão de empresa familiar é muito complexa, porque qualquer empresa, ela tem seres humanos e especialmente familiares dentro desse contexto. Se você olhar um grupo de pessoas que tem empresa, o mesmo núcleo familiar, eles comem, dormem, falam o dia inteiro de empresa. E eles esquecem do fator família e esquecem do fator patrimônio, como foco principal. E então é muito comum você trazer os negócios de família para os negócios da família. Então tudo que está lá em casa, que tem, digamos assim, causas até afetivas, emocionais, etc., que tem que ser, digamos, avaliadas e tratadas no bom sentido, né, e elaboradas dentro do sistema familiar, elas migram para a sala de reuniões. Então, as disputas de poder que estão, às vezes, intrinsecamente lá no inconsciente, elas afloram aonde? Num ambiente externo, porque é difícil as pessoas quererem tirar a sujeira embaixo do tapete. Então, por isso a minha formação psicanalítica. E como eu vim também da empresa familiar, eu convivi muito e vi muito isso. E ao ministrar minhas aulas, porque eu me formei, comecei a lecionar muito cedo, fui diretor e coordenador da FAI Business School, e depois eu fundei o IBMEC, aqui em Curitiba, junto com outros sócios, e depois eu migrei para o Positivo, para a Universidade Positivo, onde terminei a minha carreira como pró-reitor
de pós-graduação. Nesse contexto todo, além de eu trabalhar vivencialmente com as empresas familiares, eu estudei muito esse assunto. Então, são 3 áreas de conhecimento que permeiam isso. É a psicologia, que eu daí fui buscar a psicanálise, a gestão e o direito. Porque é aquilo, você é um empresário, você faz uma holding, a holding, do ponto de vista jurídico, é como se fosse o telhado de uma casa. Mas dentro da casa você tem que pavimentar as pessoas, especialmente os sucessores, e criar mecanismos para elas sobreviver. Então, nas empresas familiares que eu atuo, eu procuro trabalhar as pessoas criando espaços de pertencimento para todas elas. Não importa se é um herdeiro, se é um sucessor, porque é uma diferença. O herdeiro herda o patrimônio, mas o sucessor vai suceder o sucedido. Então, a gente cria mecanismos de pertencimento, assim, criando um family office para quem não trabalhar na empresa. Então, é um caminho de escolha, criando uma fundação para os herdeiros que não têm espaço nem na empresa, nem no family office, mas tem uma sensibilidade para manter o legado, né, do fundador, do avô, do pai, e várias outras formas. E preparo também aqueles que não são gestores a serem conselheiros, porque queira ou não queira, eles vão herdar. Então, eles têm que saber ler um balanço. A pessoa pode ser um físico nuclear, está em outro país, mas tem que olhar um balanço, ele é herdeiro. Então, essa complexidade toda é um trabalho, uma construção artesanal. Então, como é que a gente faz? Primeiro, cria um conselho de família, e cria um mecanismo chamado protocolo familiar. Nesse conselho de família, todos participam. E o protocolo familiar fala como vai ficar a empresa, como vai ficar o patrimônio e como vai ficar a família. Será que a família vai investir nas novas gerações? Vai dar uma bolsa de estudo? Vai criar mecanismos de cidadania para os mais novos? Como é que vai acolher aquilo que falávamos, né, em relação aos valores familiares? E isso não quer dizer que elas também deverão ser preparadas para cargos de gestão e de conselho. Então, para isso, prevalece a meritocracia, critérios de ingressar na empresa, né? São vários. Até como que fica o fundador depois que ele parar de trabalhar ou ficar com algum problema de incapacidade, qual vai ser o compromisso que a família terá para manter a dignidade dessa pessoa, para não depender de familiares, de genro, de nora, de filho, de filha, que às vezes tem uma visão, digamos assim, benevolente, mas assim, não dignificando esse fundador, esse pai, essa mãe. Então, tudo isso é o composto da empresa familiar. Então, você sai da empresa familiar para se tornar o quê? Família empresária. Eu tiro o foco da empresa para trabalhar a família, que, entre outros atributos, é também empresário. Então, é um trabalho bastante artesanal e a gente tem obtido muito sucesso. Não é uma entrega de prateleira, porque holding você encontra uma série de soluções. Modelos de gestão é a mesma coisa. Holding se torna um modinho hoje em dia, né? O holding é moda, é uma empresa, uma pessoa jurídica. Mas uma pessoa jurídica que tem que acolher o pertencimento correto para as pessoas corretas. Da mesma forma, um conselho de administração tem que ter um espaço para pessoas preparadas. E gestão nem se fala. Por isso que a gente cria na questão gestora matriz de governança e matriz de gestão. São diferentes. Porque nem sempre o melhor empresário é o melhor gestor. Pelo contrário, Pelo contrário. O empresário bom é aquele que é consciente que ele não é o dono da verdade. Com certeza. Que tem muito mais gente, muito mais preparada que ele mesmo. Né? E aí, Miura, é que entra um grande desafio que eu te digo que é cirúrgico. Você mostrar que o empresário, ele teve o tirocínio, ele teve a ousadia, teve a coragem, ele empreendeu. Mas as técnicas gestoras cada dia se renovam. Sim. Então, ele não é obrigado a acompanhar tudo sempre, mas tem jovens, tem colaboradores, tem executivos que provavelmente podem dar um encaminhamento dentro da perspectiva de cultura de resultado do seu negócio de uma forma um pouquinho mais ágil, mais eficaz e mais moderna. Você falou bem.
hoje, eu vou falar por mim, né? Por experiência própria, né? Eu adoro, para não falar amo, me cercar de pessoas com muito mais capacidade técnica. Com certeza. E veja, eu estou falando capacidade técnica específicas de cada uma, né? Do que eu, porque realmente é impossível, é humanamente impossível a gente dominar todo o cenário hoje do mercado. Não tem. Tanto nos aspectos extramuros da empresa como intramuros. É muito complexo você conduzir uma empresa, não importa o tamanho dela. Os princípios são os mesmos. Por quê? E aí, Miura, eu faço uma distinção entre o negócio e a operação do negócio. É diferente, existe, eu chamo isso de uma muralha que separa esses dois mundos, mas ao mesmo tempo se integram. Porque um lado do muro quer saber da cultura de resultado. Quanto que eu investi de capital, quanto que esse capital tem que remunerar, seja herdado ou seja investido. Por outro lado, do outro lado do muro, você tem os executivos e gestores que têm que entregar esse resultado, que é o famoso EBITDA. Então, o muro, ele se cruza onde? Quando o gestor tem que entregar o resultado para o investidor. Aí, como é que você faz isso numa família? Mostrando qual é o crachá que ele usa. Em que momento? E se ele está nos dois, saber que de um lado ele é gestor, do outro lado ele é investidor. Então, isso significa o quê? Gerar mecanismos de pertencimento, mas com lógicas distintas. Então, se eu sou um herdeiro, como eu falei, sou médico lá na China, na Índia, não sei onde for, onde ele estiver no mundo, ele tem que fazer o quê? Ele tem que saber ler um balanço, ele tem que saber o que é um lucro, tem que saber qual é a destinação do lucro, o EBITDA, tem que saber. Ele é herdeiro, é o patrimônio dele. Por outro lado, se ele estiver na gestão, ele tem que saber como colocar a mão na massa e gerar resultado. E não cair do céu. Mas isso é difícil, É viu? difícil. Essa linha tênue é Muito, bem complicada. Muito. Mas uma coisa, professor. Você está citando aqui que é independentemente do tamanho do negócio. Agora eu fiquei curioso e eu tenho certeza que vocês aí também. Para fazer, e eu vou chamar assim, fazer até uma brincadeira, uma analogia, essa avalanche, porque é cultural isso, né? É um choque cultural. Para fazer essa avalanche de mudança de cultura, tem um tamanho de empresa ideal? De forma, normalmente as empresas que estão numa fase, isso é um ciclo. As pessoas que estão numa fase de transição, elas estão na faixa dos 80 milhões de receita até 300, vamos dizer assim. As empresas que estão, eu tenho empresas que eu atendo e famílias que faturam de 6 milhões até a empresa de 1 bi. O que eu quero dizer? O processo é exatamente o mesmo. É exatamente o mesmo. Porque o que tem atrás das empresas? Tem pessoas. Tem essas emoções que eu citei. Tem a política, a questão do Caim e Abel, é bíblico. Né? E tem algumas patologias bastante graves. Então, a primeira coisa é o seguinte, é tentar ser pedagógico, explicar o que é cada um dessas situações. A outra situação é o pertencimento. Você deixar claro que esse processo da família empresária ele é inclusivo, ele não é um processo de rejeição. Pelo contrário, ele inclui porque a empresa tem N alternativas para a pessoa estar junto. Pode estar num conselho, pode estar como investidor, pode estar como gestor, pode estar num family office da família, pode estar numa fundação. Então, isso significa esclarecimento, que é exatamente fazer a transição com base na informação. E eu tenho um programa chamado PCF, Programa de Capacitação Familiar. É um programa que fala isso tudo, com um pouquinho de condimento técnico. Porque daí a pessoa diz, opa, descobri que eu quero estar lá. Descobri que o sucedido, por exemplo, o fundador, diz, pô, peraí, eu nunca pensei em ser conselheiro. Vou ser conselheiro da minha empresa e de outras. Então eu desperto, como falávamos há pouco, né, desperto uma semente de que sim, há vida depois da empresa. E para o sucessor, vamos trabalhar dentro dos princípios de valores, dentro de regras, dentro de normas, dentro da empresa, mas com compromisso de entrega de resultado. O que eu percebo muito atualmente é que hoje o empresário ele está se preocupando muito nessa separação, como você está citando, herdeiro de sucessão. Isso.
E quando a gente fala em herdeiro, eu vou contar um exemplo aqui que saiu agora, recentemente aí, revista americana, a Forbes. Sim. A jovem mais rica do mundo é uma brasileira catarinense. Olha. Né? Que ela acabou herdando participação da Gerdau, da Gerdau e fugiu o nome da empresa lá agora, herdou lá. E ela não faz parte do quadro funcional da empresa. Cadê a family office lá? Ela é uma herdeira, está separado. E a sucessão, os criadores profissionalizaram. Que é outro caminho. Que é o que eu tenho percebido, que o empresário está tendo essa timidez, né, vou colocar assim, de tirar a família e deixar a profissionalização. Perfeito, muito bem lembrado, você citou, são vários casos em que o sistema que diz assim, bom, peraí, essa sucessão dentro da família não vai ser possível. Então, para manter a paz entre eles, para manter a harmonia entre eles, tem a solução da profissionalização. Mas eles não são necessariamente expelidos da empresa, eles podem participar como herdeiros. Sim. Né? Como investidores, aí eles vão aprender a saber quanto vale a sua cota dentro de uma empresa que tem que entregar resultado para remunerar a cota dele. Então é uma lógica diferente, porque é uma fantasia, um delírio de que ele só é pertencente dentro da gestão. Não é isso. Então acabou isso aí, está acabando isso. Ele tem que pensar que o dinheiro do capital social que ele está lá que tá sendo... é a mesma coisa que ele tivesse deixado no banco. Lógico. Tem que remunerar de alguma maneira. Isso, né? Isso. Ou de maneira direta, ou de maneira indireta, mas tem que remunerar. Lógico. Então, é uma percepção que a gente vai... É uma cultura, né? Porque, veja, o Brasil é um país latino, o empreendedorismo, depois da fase agrária, é um empreendedorismo recente num contexto histórico, e nós estamos numa fase de transição ao contrário do europeu e do americano, por exemplo, e de outras etnias, que tem mais tempo de vida, de história, né? Então, o Brasil, a Revolução Industrial no Brasil começou com o Juscelino, para valer com tecnologia. Sim. E na Europa já estava em 1817 com a Revolução Industrial. Eu gosto de comparar muito o Brasil com os Estados Unidos. Sim. Que tem mais ou menos a mesma idade ali, né? Só que lá, culturalmente, o americano, ele gosta de investir em ações. Ele aprende a economizar parte e aplicar a parte. Sim. O brasileiro não. O brasileiro, a cultura dele é a de depender de alguém. Sim. Ou, nesse caso, do Ministério. Né? Da Ministério do Trabalho, da aposentadoria, que o americano não tem nada disso. Então, o brasileiro, se ele receber 1.000, é muito fácil ele gastar 1.001. Né? É muito fácil. Isso é verdade. Nós não temos a cultura aqui de pegar 10%, pegar R$100 e aplicar na bolsa, ou aplicar num fundo, ou aplicar até mesmo uma poupança. São poucos brasileiros que têm essa ideologia. Eu estava vendo recentemente, inclusive, que tem uma cartilha que eu fiquei abismado com tamanha inadimplência dos brasileiros. 70% dos brasileiros são inadimplentes. Meu Deus. Isso é uma pesquisa que eu vi agora, recente. Quando eu li aquele dado, eu falei assim, uau! Então, por isso que eu estou fazendo brincadeira. É muito fácil o brasileiro ganhar 1.000 e gastar 1.001. É verdade. Porque nós não temos esse hábito de guardar. É uma boa analogia. Infelizmente, nós tivemos uma formação assistencializada. Isso faz parte do DNA médio, né, do processo de formação. E isso, enfim, é antítese do empreendedorismo, né, em que a pessoa... Porque o que é o empreendedor? É custo, benefício e risco. Então ele bota esse triângulo e vai em frente. É muito mais cômodo não correr risco. É muito mais cômodo ficar inerte na inércia e que alguém pague. Então, veja, isso aí é cultural realmente. O americano tem a cultura da poupança,
tem a cultura de poupar, mas ao mesmo tempo reinvestir. E o brasileiro, ele é isso que você falou, a analogia está perfeita. Ele ganha 1.000 e gasta 1.001. É o modelo. E assim, para ganhar o 1.000, ele não vai buscar o 1.000. Alguém tem que botar o 1.000 no bolso dele. Exatamente. Né? E assim, agora esse modelo que nós estamos trabalhando, que é um modelo irreversível. Se o Brasil quiser desenvolver através de uma nova postura de liderança empresarial, que são os formadores de opinião, são os agentes, que eu falei agora há pouco, os agentes de mudança, os agentes que ousam, que criam empregos. Esse tempo teve uma empresa aqui de Curitiba, enfim, um grupo em que houve um problema sucessório e estava tendo uma evasão e houve um hiato de unidade de comando. Eu disse, olha, falei para a presidente, uma das presidentes, são duas, né? Digo, vocês não são mães só dos filhos de vocês. Vocês têm 600 pessoas. Ou seja, são 1.800 pratos de comida que vocês colocam na mesa, fora os indiretos. Então, não é uma responsabilidade social, sim. Não é só arrecadar tributo, é fazer as pessoas e outra, criar um modelo de gestão que incentive a pessoa a empreender. Então, essa é uma cultura que é irreversível. E essa geração nova, quando eles acolhem esse conceito, é a nossa esperança. A geração nova eu já não sei se é a nossa esperança, viu? Porque nesse aspecto de pensar fora da casa, eu concordo. Eu concordo. Essa geração nova que está vindo é uma geração que gosta de pensar fora da casa. Sim. Mas essa geração nova, eu tenho um certo temor para onde nós vamos. Eu tenho um certo temor. Não, entendo. Porque pensa nas pessoas que já nascem com a facilidade, né, do conhecimento na palma da mão e acabam interpretando esse conhecimento como eles sendo os sábios. Bom, isso é real. E volto a repetir, né? O empresário lá de trás, quando ele se achava que ele era o detentor do único conhecimento certo e verdadeiro, ele quebrava. Então, assim, o jovem hoje, achando que ele é o detentor do conhecimento e dono da razão, eu tenho um pouco de receio. Então, mas aí entra, assim, para deixar contextualizada a minha fala. O que eu quis dizer é o seguinte, os herdeiros, como eu falei, você mapeia um herdeiro voraz do herdeiro ambicioso. Esse voraz é isso que você acabou de dizer. Antes do voraz, o ambicioso, que tem humildade, tem uma ambição saudável, esse é o cara que você tem que investir. Porque ele está aberto, ele é curioso, ele aprende, ele faz estágio, viaja e tal. Esse é um sucessor que tem potencial. Mas o voraz é exatamente isso que você acabou de dizer, essa geração. Esse tipo de postura, desse perfil geracional. Ele tem uma arrogância absurda, tem uma espécie de uma postura soberba. Por quê? Porque, no fundo, ele é inseguro, porque ele quer ser o pai, então ele contesta, digamos assim, irresponsavelmente. E essas pessoas são nocivas, totalmente nocivas. Eu tenho situações, sem ferir a ética, porque eu atendo o Brasil inteiro, que eu tenho que dizer, olha, você está fora, ou você vai crescer e aparecer. E com o aval dos pais, mas depois de muito trabalho. Porque é duro, é difícil um pai dizer, pô, eu preparei ele, mas você preparou, mas emocionalmente é uma nulidade. Ele vai cometer o fígado. Infelizmente isso. Então essa soberba, essa arrogância, essa coisa... Porque eu sempre digo, existe uma questão do caldo, que eu digo, o grande caldo é pegar o novo com o antigo. Porque o fundador, o empreendedor, ele teve o tirocínio, teve a ousadia,
teve o tirocínio de correr risco. E o novo, quando ele é saudável, ele traz tecnologia, ele traz modernidade, ele traz oxigênio. E aí, quando a comunidade empresarial, a comunidade externa e a comunidade interna dos colaboradores percebe isso, diz, opa, isso aqui tem perenidade, eu vou ficar, eu vou apostar. Mas quando ele percebe isso, como você acabou de dizer, essa dicotomia entre um fundador que ainda acha que o filho é isso tudo, e infelizmente o filho é um anárquico, é um péssimo de um herdeiro. Herdeiro pode ser, ele faça o que quiser. Péssimo sucessor. É um péssimo sucessor. Às vezes, vou embora, vou buscar os colaboradores. Isso eu canso de ver. Então, o que eu faço? Eu procuro investir naquele que eu acho, que tem, já mostrou mecanismos, não só técnicos, mas comportamentais. Eu cito alguns exemplos. Por exemplo, a etiqueta corporativa. Quando a pessoa é educada sem limite, não sabe se portar numa reunião, não tem respeito, até faço uma analogia bastante interessante, não é nem analogia, é concreto. Quando depois que já estou familiarizado, já conheço o perfil, eu levo uma caixa de cotonete. Para limpar. Pega aqui um cotonetezinho. Por isso, cara, não ouvem. É incrível. E, por sua vez, o fundador, ele é teimoso, ele quer mostrar, ele está na minha época e tal. Então, como eu falei, é uma construção artesanal. E eu canso, Miura, de fazer o seguinte, de dar meu ombro psicanalítico para o fundador. Vamos tomar um vinho, vamos não sei o quê, vamos conversar e tal. Tiro do ambiente familiar e trago para um ambiente persona. Eu, você. Vamos conversar quais são as tuas angústias existenciais. Como é que a gente pode... Você não está sozinho. Veja, então eu vou trabalhando. E o outro, eu coloco mecanismos de contenção. Quando digo outro, é esse herdeiro, sucessor barra meio anárquico. Espera aí, você não vai, por aí você não anda. E se for o caso, eu sempre digo, Miura, eu trabalho com homeopatia, depois não dá certo é antibiótico, e se não der certo é cirurgia. E eu banco mesmo. E a família escolhe. Você sabe que, você comentando assim, eu me lembro de 2 casos, mas muito extremo. Eu nem sei se eu poderia falar isso aí nacionalmente, mas eu vou falar até porque é caso de mídias, né? Então, eu sei que foi anunciado no Brasil inteiro. Eu me recordo quando um dos fundadores da Malharia, faleceu e vieram os herdeiros e assumiram. Na época, eu não lembro se era 2 ou 3. Que eles quase quebraram uma empresa centenária, né? Imagine, ainda existe hoje em vários shoppings, em várias lojas, as lojas Malve, né? De malharia, mas eles quase quebraram. Aí você vai na cidade deles, hoje, lá atrás o fundador criou parques, que são parques gigantescos, privados, geridos com capital privado, mas que o parque tem acessibilidade pública. Tá vendo? E olha, pensa nos parques bonitos. E grande. Mas os caras quase quebraram uma empresa que todo mundo achava que jamais quebraria, pelo tamanho, né? Mas aí, como você fala, os herdeiros não eram sucessores. A sorte deles que a própria empresa conseguiu reagir e falar assim, opa, a gente vai quebrar. Vamos profissionalizar? Isso. Olha só, a própria empresa percebeu isso e a sorte que os herdeiros falaram assim, então vamos profissionalizar porque nós não sabemos fazer. É isso aí. E eles contrataram uma pessoa. Ótimo. E esse é um lado. O outro lado já é para São Paulo. Eu tive a oportunidade de conhecer um grupo chamado Promon lá. E lá eu aprendi o que é a verdadeira sucessão profissionalizada. Porque eles fizeram de uma forma que os próprios colaboradores eram sócios da empresa.
eles tinham uma participação da fundação. Olha. Lembra das holdings que você comentou? Sim. Então, a Fundação Promão era como sendo uma holding imobiliária, né? Do gestão patrimonial, onde todos os colaboradores poderiam adquirir participação. Uma participação notável. E aí fazer com que... olha, é isso que eu achei sensacional. Imagine só, nos dias de hoje, isso eu estou falando há muito tempo atrás, nos dias de hoje, você dar essa possibilidade para que seu funcionário seja um sócio. Olha a visão que o cara teve lá atrás, há 15 anos atrás pelo menos. Faz com que todos queiram trabalhar de uma maneira mais afínqua, se dando muito mais e pensando no resultado, porque eles pensavam no resultado. E, detalhe, eles não aceitavam ser somente a pessoa comprar a participação. Você tinha que se doar. Entendi. Então, é ali que fez a reciprocidade. Exatamente. Foi um case que até hoje eu carrego comigo como um case totalmente avesso ao habitual do mercado. Exatamente. Então, fazer todo mundo ser sócio muito bom, muito bom. É um exemplo magnífico e no quesito profissionalização, não nessa dimensão, o que eu tenho percebido, Miura, é o seguinte, por exemplo, existem, como eu falei, você tenta homeopatia, faz todo o conselho, etc. Depois você cria mecanismos profissionais, né, órgãos de freio, conselho, etc. Abre family office, faz tudo isso e deixa clara a sucessão. Isso vai andando, que é normalmente o que eu obtenho. Espero vocês e até a próxima.